Daí, pessoal, mais uma resolução. O professor apresenta 10 questões, das quais os alunos poderão escolher 8 para serem respondidas. De quantas maneiras diferentes um aluno pode escolher as 8 questões? Bom, antes de fazer a resolução propriamente dita, né, vou já explicar que além dessa questão que está, de certa maneira, com um enunciado aí simples, uma situação de combinatória simples, eu fiz mais 2 versões dessa questão de forma a mostrar uma resolução ou um aspecto resolutivo mais completo ou ainda mais abrangente, tá? Então eu vou resolver essa questão aqui e depois as outras 2 que são variações dessa mesma aí. Bom, eu tenho 10 questões, deixa eu colocar aqui. Então eu tenho 10 questões no total. Eu tenho 10 questões. E eu preciso escolher dessas 10, 8. Bom, o que é importante aí nessa escolha, no início dessa resolução, é verificar se a ordem dessas 8 questões aqui interessa ou não. Né? Então vamos supor assim, ó, eu escolha, vou colocar só 3, tá? Só como exemplo, escolho a questão, sei lá, questão 1, 4 e 7, tá? Eu escolhi 3 questões aqui, ó. O exercício fala em 8, tá? Eu só estou colocando 3 para buscar se a ordem interessa ou não. Então, se eu responder a questão 1, 4 e 7 nessa ordem, e responder 7, 1 e 4, eu tenho aqui embaixo uma nova escolha ou é a mesma escolha? Ou seja, escolher as questões 1, 4, 7, escolher as questões 7, 1 e 4, é a mesma escolha ou é outra? Bom, logicamente que é a mesma escolha, né? Eu estou escolhendo as mesmas 3. Ou seja, a ordem das escolhidas, a ordem não altera a situação. Ou seja, não altera a escolha. E sendo assim, já que a ordem não altera, eu estou diante aí de um exercício de combinatória que é calculado pelo número de combinações simples. Então aí esse problema é um problema de combinações. E aí eu vou colocar para ti aqui a expressão que define as combinações. Combinações CNP igual N fatorial sobre P fatorial N menos P fatorial. Onde o N é o total de elementos disponíveis e o P é o número de escolhidos. Ok? Então, nesse problema aí, o total N é igual a 8. Tem 8 questões, aliás, total é 10. Eu tenho 10 questões disponíveis e vou escolher 8. Então, meu P é 8. E aplicando a expressão, né, C 10 escolhidas 8 a 8, eu tenho aqui em cima N fatorial, 10 fatorial. Embaixo P fatorial, que é o menor, 8 fatorial. E aqui N menos P, fazer bem devagar, 10 menos 8 fatorial. Já poderia ter colocado aqui 2. 10 fatorial sobre 8 fatorial e 2 fatorial. Abro o 10 até o 8, né? Processo de simplificação. Abro o maior até o maior. 10, 9, 8, que é o maior de baixo. E aqui 8 fatorial, 2 fatorial. Cancela 8 fatorial com 8 fatorial. 10 vezes 9, 90. Divide por 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, 2. 90 por 2, 45. Aí eu tenho 45 maneiras, né, de fazer a escolha dessas 8 questões. Lembrando que a ordem delas, a ordem das escolhidas, não altera e por isso eu fiz com combinações. Se a ordem interessasse, né, aí seria uma situação de arranjos. E aí a expressão de arranjos, só para complementar aqui, ó, ANP, N fatorial sobre N menos P fatorial. Que aí eu não tenho o P aqui, ó. Esse P eu não tenho nos arranjos. Ok?
E também é possível fazer essa situação também pelo princípio fundamental da contagem, usando aí daí as casinhas, ok? Para complementar esse raciocínio, eu elaborei aí variações dessa mesma questão. Então, indo para a próxima lâmina, eu tenho uma prova consta de 6 questões de álgebra e 7 de geometria, das quais o aluno deve escolher 3 de álgebra e 5 de geometria. De quantas maneiras pode ser feita a escolha dessas 7 questões? Bom, então de novo aí eu preciso escolher algumas questões, né? Só que agora eu tenho dividido em 2 grupos ou em classes. Então eu tenho assim, ó, eu tenho 6 questões de álgebra e tenho 7 questões de geometria. Dessas 6 questões de álgebra, eu devo escolher 3. Ou seja, eu escolho 3 para fazer e automaticamente 3 para não fazer. Então, eu vou escolher 3. E no caso aqui de geometria, que eu tenho 7, eu devo escolher 5. Escolher 5. Bom, como a gente viu na outra lâmina, né, a ordem das questões escolhidas não interessa. Portanto, eu mais uma vez tenho aí combinações para definir a quantidade de escolhas. Então, combinações de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial, fatorial do maior. Aqui o fatorial do menor, P fatorial, e a diferença, n menos P fatorial. Então, essa é a expressão aí. Então, primeiro eu vou escolher as de álgebra. Então, eu tenho... vou botar assim, ó, álgebra. Eu tenho combinações de 6 questões para a escolha de 3. Então, n fatorial maior 6 fatorial. Embaixo, o menor 3 fatorial. E a diferença entre eles. Então, aqui eu já vou calcular a diferença. Ó. 6 menos 3 é 3, portanto, 3 fatorial. Abro o maior até o maior, né? O maior de cima até o maior de baixo. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, segurando 3. 3 fatorial, 3 fatorial. Cancela, 3 fatorial, 3 fatorial. Aí eu tenho aqui 3 fatorial aqui, ó. É 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então eu posso cancelar esse 6, né, que é o 3 fatorial aqui, ó, com esse 6. E aí me sobra 5 vezes 4, 20. Então eu tenho 20 maneiras de escolher as questões de álgebra. E para escolher as questões de geometria, bom, as questões de geometria, eu tenho no total 7 de geometria. Para escolher, dentre essas 7, 5. Como a ordem não interessa, combinações, mais uma vez. Fatorial de n, ou seja, fatorial do total disponível, que são 7 questões de geometria. 7 fatorial. Embaixo, fatorial do menor. 5 fatorial é o número de questões que eu escolho. E a diferença entre 7 e 5 aqui, ó, é 2. Então aqui eu tenho 2 fatorial. Abro o 7 até o 5. 7 vezes 6 vezes 5. Seguro no 5. 5 fatorial. 2 fatorial. Cancelo aí 5 fatorial com 5 fatorial. 7 vezes 6, 42. Eu podia até simplificar nesse 6 com 2 fatorial, que é 2. Mas eu vou resolver normal aqui, ó. 7 vezes 6, 42. Fatorial de 2 é 2 vezes 1, que dá 2. E aí 42 vezes 2, 42 dividido por 2, 21. Bom, e agora o que eu faço com esse 20 e com esse 21? Eu vou somar e encontrar 41.
ou eu vou multiplicar e encontrar 420? Bom, aí eu vou multiplicar, né? Vou multiplicar 20 vezes 21. Isso vai dar 420. Ou então, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4. E eu tenho aqui 420 possibilidades, tá? Mas por que dessa multiplicação? Porque eu multiplico? Porque para cada uma das 20 escolhas de álgebra, olha só, aqui da álgebra eu tenho 20 escolhas. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 escolhas de álgebra. E tenho para geometria, eu tenho mais 21 escolhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 escolhas. Então, cada uma escolha aqui de álgebra, por exemplo, se eu tomar a primeira escolha aqui, ó, das 20, então eu escolhi um grupo de 4 questões de álgebra, aí eu posso escolher esse grupo de geometria, ou este grupo de geometria, ou este grupo de geometria, ou este grupo de geometria, e assim por diante. Então, para esse grupo de álgebra, eu tenho aqui, ó, 21 possibilidades. Para o segundo grupo de álgebra, eu tenho mais 21 possibilidades. E assim por diante. Por isso que é 21 vezes o 20. Por isso que é 21 vezes o 20. Porque para cada possibilidade de escolha do grupo das questões de álgebra, eu tenho aí 21 possibilidades para as questões de geometria, ok? E para encerrar o vídeo, então, tem uma outra versão dessa questão, com mais uma diferença, né? E aí diz assim, uma prova consta de 6 questões de álgebra, sendo uma delas sobre fatoração, e 5 de geometria, sendo uma delas sobre triângulos. De quantas maneiras pode ser feita a escolha de 4 questões de álgebra e 4 de geometria, de forma que as questões sobre fatoração e sobre triângulos estejam nessas escolhas. Então esse exercício é semelhante ao anterior, né, da lâmina anterior, só que tem uma questão em cada grupo, uma questão de álgebra, que é sobre fatoração, e uma questão na geometria sobre triângulos, que essas questões elas devem obrigatoriamente fazer parte da escolha. No exemplo anterior, deixa eu colocar aqui, ó. Nesse exemplo aqui, eu poderia escolher quaisquer 3 questões e quaisquer 5 questões. Não importava, desde que fossem 3 de álgebra e 5 de geometria. Já nesta outra questão, eu vou escolher de 6 de álgebra, eu vou escolher 4. Só que uma dessas 4 já está pré-escolhida, vamos dizer assim, né? Porque uma delas tem que ser sobre fatoração. E o mesmo acontece com as questões de geometria que serão escolhidas, onde uma delas é sobre triângulos. Bom, então deixa eu colocar o raio aqui um pouco mais estreito. Aí. Então eu vou colocar assim, ó. Eu tenho 6 questões de álgebra. 6 questões de álgebra, sendo que uma delas é fatoração. Vou pôr assim uma flechinha, ó. Uma delas é fatoração. As outras são outros assuntos, as outras 5. E tenho também disponíveis aí 5 questões de geometria. Dessas 5 questões de geometria, uma delas é sobre triângulos. As outras 4 são sobre outros assuntos, sei lá, quadrados, pentágonos, hexágonos, enfim. Então eu tenho aí 6 questões de álgebra, uma delas é fatoração, e tenho 5 questões de geometria, uma delas sobre triângulos. Aí eu vou escolher de álgebra, quantas maneiras pode ser escolhida? 4 questões de álgebra. Então aqui, ó,
escolher 4. E 4 de geometria também, então é o mesmo número. Vou escolher aqui, escolher 4 também. Mas olha só, observa que nessa escolha, as questões de fatoração, que é no grupo da álgebra, e a questão sobre triângulos, que é no grupo da geometria, sobre triângulos, essas questões elas deverão obrigatoriamente fazer parte da escolha. Então pensa assim, ó, nessa situação, eu tenho que escolher 4 questões. 1, 2, 3, 4. Questões de álgebra. Uma delas tem que ser fatoração. Então aqui ó, eu já ponho a questão de fatoração, já está pré-escolhida. Nessa questão não posso mexer. Então na realidade eu vou escolher o que? Eu vou escolher outras questões. Aqui ó, vou escolher 3 questões. Então eu vou escolher 3 questões dentre quantas? 3 entre 5, né? Porque o total de questões de álgebra são 6. Mas uma delas, que é sobre fatoração, já foi escolhida. Então me sobram 5 para escolher 3. Então 3 entre 5. Ou seja, isso é combinações de 5 questões disponíveis para eu escolher apenas 3. Ah, professor, mas por que não escolher 4? Isso aqui está dizendo que eu tenho que escolher 4 questões de álgebra. Mas uma delas, lembra que ele já define, né? Ele garante que tem que ser sobre fatoração. Então essa questão já está escolhida. Na realidade eu preciso escolher as outras 3 para completar as 4. E essas outras 3 que eu vou escolher para completar o grupo de 4 serão escolhidas entre apenas 5 de álgebra, já que uma delas é a fatoração e já está aqui no grupo. Ok? Então isso aí é a situação que eu vou calcular em seguida da escolha das questões de álgebra. E no grupo de geometria, quantas questões eu preciso escolher? 4 também de geometria. 1, 2, 3, 4. Sendo que uma delas necessariamente precisa ser sobre triângulos. É a questão de triângulos. Está aqui triângulos. Então essa questão ela já está pré-escolhida. Então na realidade me falta escolher quantas? Me falta escolher outras 3. Outras 3 questões tiradas de um grupo de quantas? Bom, lembra que geometria eu tenho 5 questões. Mas como a questão de triângulo já está posicionada aqui, ó, então essas 3 questões elas serão escolhidas entre as outras 4. Então escolher 3 entre 4 e portanto é combinação ou combinações de 4 questões para escolher 3. Então cuidado, né, nessa situação. Quando ele garante ou quando ele exige, condiciona a escolha de algum elemento, então eu diminuo o número de possibilidades, o número de necessidade de ser escolhido, necessidade de escolhas, e também diminuo o número de elementos disponíveis para ser escolhidos, já que um ou mais elementos já foram escolhidos. Ok? E aí é só aplicar a expressão que define, né, combinações de 5, 3 a 3. 5 fatorial, 3 fatorial e a diferença entre eles, 2 fatorial. Então 5 fatorial, vou abrir até o maior, 5 vezes 4 vezes 3, segura no 3. 3 fatorial, 2 fatorial. Aí eu posso cancelar aqui, ó, 3 fatorial com 3 fatorial. Numerador 5 vezes 4, 20. Fatorial de 2 é 2, 2 vezes 1, 2. E aí eu tenho 10 possibilidades. Eu tenho 10 maneiras de escolher as 3 questões de geometria dentre as 5 que me sobraram. E para escolher as questões de aqui questões não de geometria, de álgebra, né? E para escolher as questões de geometria, bom, então eu tenho 4, 3 a 3, 4 fatorial, total disponível, 3 fatorial, número de escolhas, e a diferença aqui, 4 menos 3,
que é 1. 1 fatorial. Então eu tenho 4 vezes 3, já seguro no 3, né? Ficou igual de baixo, que 3 fatorial, 1 fatorial. Cancelo 3 fatorial com 3 fatorial. Em cima está me sobrando aí 4. Fatorial de 1 é 1 e 4 sobre 1 é 4. Aí o total de possibilidades será o quê? Será esse 10 mais 4, 14, ou esse 10 vezes 4, 40. Bom, como na lâmina anterior, né, o número de escolhas é igual a 10 vezes 4 ou 4 vezes 10, e aí é 40. Então eu multiplico pelo mesmo motivo que eu expliquei na lâmina anterior, né, que cada possibilidade de escolha aqui, nesse caso de uma situação de escolha de questões de álgebra, me permite optar por 4 situações de geometria. Então, se cada situação de álgebra, que são 10, me possibilita 4 situações para a geometria, então o total de possibilidades 10 vezes 4, 40. Ok? Aí eu só quero voltar um pouquinho na lâmina anterior antes de finalizar. E quero te mostrar aqui, eu vou pegar qualquer um exemplo, vou pegar esse 7, 5 a 5 aqui. Deixa eu me ver uma coisa aqui, deixa eu ver se aqui. Acho que na primeira lâmina é mais fácil de entender. Tá? Então olha só, na primeira lâmina eu tenho 10 questões do total e vou escolher 8. Então eu fiz combinações de 10 2 a 8, 8 a 8 e achei 45. Agora vamos fazer o seguinte, vou fazer um outro cálculo. Eu vou pegar combinações de 10 disponíveis e vou fazer 2 a 2. E aí eu tenho em cima total 10 fatorial, mesma coisa. Embaixo o menor, né, P, 2 fatorial. E aqui a diferença 10 menos 2, 8. 8 fatorial. Então, observa aqui, ó, ficou igual aqui, né? Só muda a posição. 10 fatorial, 2 fatorial, 8 fatorial. 10 fatorial, 8, 2 fatorial. Então, evidentemente, vai dar o mesmo resultado. Então, eu tenho aqui 10 vezes 9 vezes 8. Segura no 8. 2 fatorial, 8 fatorial. Vai cancelar 90 por 2. E vai dar o mesmo 45. Mas que coincidência isso, né? Dá o mesmo resultado. Na realidade não é coincidência. Na realidade isso sempre acontece. Por quê? Porque imaginemos aqui que eu posso escolher 10 de 10 questões, eu posso escolher 8 para fazer. 8 para fazer a prova. 8 para resolver, para fazer. E se eu escolho 8 para fazer, é o mesmo que escolher 2 para não fazer. Então aqui, ó, 2 para não fazer. E aí, logicamente, né, que tem que dar o mesmo resultado. Quando eu escolho 8, me sobram 2 que eu não faço. Então, se eu escolho 2 para não fazer, obviamente me sobram as 8 que eu faria. Então, por isso que tem que resultar o mesmo valor. Então, escolher 8 para fazer é o mesmo que escolher 2 para não fazer. E aí o resultado é o mesmo. E isso tem como, se eu matematizo isso, por que que isso é igual? Por que que a combinação, ou as combinações de 10 escolhidos 8 a 8, dá a mesma coisa que combinações de 10 escolhidos 2 a 2? Porque eu tenho 8 mais 2 igual a 10, que é o total. Então, sempre que acontecer isso, o número será igual, certo? Isso aí é uma propriedade lá dos números binomiais, são os números binomiais complementares, ok? Então, quando eu tiver essa binomialidade aí complementar, onde o P1 mais o P2 for igual ao N, for igual ao maior, então aí significa que eu tenho
os resultados ou o número de combinações iguais. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela tua visita. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.